Alô, alô. Vamos começar agora a primeira palestra da tarde. Lembrando que após essa palestra a gente tem um desafio forense. A ideia dessa palestra, na verdade, surgiu de algo que foi previsto, que ocorreu no ano passado, que um palestrante não apareceu. E aí nós estávamos aqui e falávamos o que a gente vai fazer com esse horário livre que a gente tem. A gente vai simplesmente dispensar o pessoal ou a gente aproveita a oportunidade? E aí a gente tinha um parceiro nosso da Polícia Federal, aí a gente falou assim, bom, vamos abrir para perguntas. Então nós fizemos uma sessão que era pergunte tudo que você sempre quis saber para o CERT-BR ou para a Polícia Federal, a área em que ele trabalhava. E foi bem legal. Então a gente pensou em repetir esse ano, a mesma experiência. Então assim, a gente vai falar aqui bem introdutório sobre o nosso trabalho, só explicando um pouco o que é o CERT, o que é o NIC, o que é o CGI, mas a ideia é que vocês possam fazer perguntas, basta levantar a mão, que a Lucimara leva o microfone para vocês. Sim, quem fizer pergunta vai ganhar uma camiseta ou um outro kit de brindes aqui. Bom, para falar do que é o CERT-BR, falar do que é o NIC, o CGI, a gente tem que falar um pouquinho sobre a evolução da internet no Brasil. Bom, tudo começou em 89 com a criação e a delegação do .br AFAPESP. Em 91 a gente teve a primeira máquina brasileira conectada e em 95 é criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Ele é criado através de uma portaria interministerial com a missão de coordenar e integrar as iniciativas e serviços de internet no Brasil, entre outros. Em 95 é criado o Registro BR, é toda a parte de registro de domínios no Brasil. E em 97 é criado o CERT, mas na época ele ainda não era o CERT-BR, ele era o NBSO. E finalmente em 2005 é criado o NIC-BR, que mais para frente eu vou dar mais detalhes de qual que é a função e qual que é o papel do NIC-BR. Bom, isso aqui o Comitê Gestor ele tem diversas atribuições. As que estão destacadas são aquelas mais relacionadas à área de segurança, a área em que o CERT trabalha, Então, em relação ao nosso trabalho, onde a gente se encaixa seria a recomendação de padrões e procedimentos técnicos e operacionais para a internet no Brasil, promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes, coleta, organização e disseminação de informações sobre os serviços de internet. Então, o nosso trabalho ele baseia-se nessas atribuições do Comitê Gestor. Falando um pouco da estrutura do que é o Comitê Gestor e do NIC de forma geral, o Comitê Gestor ele é formado, ele é um grupo de pessoas, são 21 pessoas, tem representantes do governo, da sociedade civil e um membro de notório saber. Os membros do governo são 9 e eles são indicados pelo próprio governo. E a gente tem aqui representantes de diversos ministérios, da Casa Civil, da Anatel e de outros órgãos. O membro de notório saber é o DM Guesco, que ele é também o diretor do NIC. E aqui são 11 representantes da sociedade. Essas pessoas elas são eleitas a cada 2 anos entre seus pares. Ou seja, tem que ter uma eleição entre esses grupos e aí saem os nomes das pessoas que irão compor o Comitê Gestor. Tá? Então, esse grupo ele se reúne e ele toma algumas decisões relacionadas à internet e especificamente da parte do que o NIC pode implementar. Aí o NIC-BR ele é o braço executivo, ou seja, aquilo que é deliberado pelo Comitê Gestor, o NIC-BR tem a função de executar. E o que é o NIC-BR? Ele é uma associação sem fins lucrativos e mantém diversas áreas. Aqui são as áreas.
área de registro BR, como eu disse, toda a parte responsável pelo registro de domínios.br. O CETIC, que é toda a parte de indicadores de uso da internet no Brasil. O CEPTRO tem diversos projetos, tem o NTP.br, PTT.br. E o W3C, que é um escritório que é mantido dentro, né, da estrutura do NIC e tem toda a parte de padrões relacionados à web. Então, essa aqui é a estrutura do comitê gestor. A gente tem o stand ali, vocês veem NIC-BR, CGI-BR, é essa estrutura aqui que está sendo representada ali. Vou abrir um pouco, né? Aqui o CERT-BR está só como uma caixinha. Então, agora eu vou expandir cada uma das áreas do CERT-BR. Nós temos 3 áreas principais. O pessoal que está aqui na frente, todos nós somos do CERT, cada um de uma área. Eu vou falar primeiro sobre a parte de tratamento de incidentes e um pouquinho das outras. É só falar a hora que você citar as áreas, depois chamar as pessoas para se apresentar. Eu vou citar, Lucimar. A área de tratamento, a gente tem, falando de forma bem geral, seria o quê? Qualquer usuário da internet brasileira, qualquer pessoa aqui no Brasil que tem algum problema relacionado a um incidente, ele pode nos enviar um e-mail, tá? O e-mail é a nossa principal forma de contato. Devido a várias questões, mas principalmente pelo grupo reduzido, a gente não aceita notificações por telefone e também fica difícil você pegar todos os detalhes de um incidente por telefone. Então, as notificações são sempre por e-mail, para o e-mail cert@certbr. Então, o que é? O pessoal recebe essas notificações e tenta tratar, ou seja, aquilo é realmente um incidente, a pessoa fala, estou recebendo um ataque de negação de serviço, e manda os logs, o pessoal vai analisar e vai falar assim, realmente e aí tenta entrar em contato com aquela, né, passar aquela notificação para quem está atacando. Ou então, assim, não, isso não isso é um outro tipo de incidente. Então, tem toda essa parte de lidar com esses e-mails que chegam. Tá? E aí, dentro do possível, tem a parte de apoio à recuperação. Ou seja, alguém teve uma máquina invadida, teve um servidor invadido, então a gente dá dicas também de como recuperar e de como tratar esse incidente que está acontecendo. E tudo isso geram estatísticas. Tá? Eu vou, depois tem um pouquinho mais de números mais para frente. Como eu disse, todas as notificações elas são enviadas para esse e-mail, cert@certbr, e são notificações voluntárias. Tá? Ninguém é obrigado a nos notificar, mas é com base nisso que a gente pode ter todo o nosso trabalho de gerar estatísticas e de entender aquilo que está acontecendo, né, na internet no Brasil. Aqui a gente tem um gráfico em relação ao número de incidentes. Acho que não vale a pena aqui, né, entrar em detalhes na quantidade. Aqui a gente tem alguns números, dá para ver que foram tratados mais e-mails em 2014 do que em 2013, porém ainda em 2012 foi maior essa quantidade. Mas olhando mais esse gráfico aqui, o que eu acho interessante quando eu apresento ele, é que aqui é desde que nós começamos a ter as nossas estatísticas. Então, acho que é de 99 que ele começa. Aí o gráfico vai subindo, de repente ele tem um pico. Aí ele cai, tem outro pico, cai, tem outro pico. Para entender esse gráfico, na verdade, a gente tem que entender um pouco o que estava acontecendo na internet no Brasil naquele momento. Por exemplo, esse primeiro pico, isso aqui coincide com um malware que atacou uma quantidade muito grande de máquinas e aí a gente recebeu uma quantidade muito grande de notificações. Aí, logo em seguida, a gente teve algumas mudanças, o Firewall começou a ser ativo por default nos sistemas Windows e aí cai. Então, assim, a gente tem que entender o que estava acontecendo no momento. Aqui a gente teve um pico muito grande de notificações relacionadas à quebra de direitos autorais, que era um grupo no exterior que estava fazendo uma ação específica sobre esse tipo de problema. Então, eles enviavam uma quantidade muito grande de notificações para a gente. E aí, ocorreram alguns problemas, e aí eles não puderam mais notificar, então
caiu, nosso gráfico caiu. E aqui ele voltou a crescer, aí é um outro problema que estava acontecendo e que ainda continua, são máquinas brasileiras que estão infectadas. Então, uma máquina infectada, não é assim que vem um malware, infecta uma máquina e não tem mais nenhum tipo de conexão. Esse malware, de tempos em tempos, ele tenta se atualizar ou pegar novas configurações. Então, tudo isso aqui, na verdade, são notificações de máquinas brasileiras infectadas e que esse malware tenta se conectar a outras máquinas para se atualizar. Então, também é importante a gente saber o que está acontecendo para falar assim, nossa, esse ano aqui foi muito bom acabar os incidentes. Na verdade, era um grupo que estava notificando e parou de notificar. Tá? Então, tem que sempre ter cuidado. Aqui são outras fontes de coleta, né, de dados. A gente recebe de grupos do Arbor, do Shadow Server, informações sobre ataques partindo de redes brasileiras. E essas informações também são tratadas, agrupadas e enviadas aos responsáveis pelas redes. Aqui, mais especificamente, a parte de reclamação de spams, a gente também recebe. Aí não é por e-mail cert@certbr, é por e-mail abuse@certbr, que tem que ser enviado. E como é muito grande, né, a quantidade de e-mails que a gente recebe nessa conta, na verdade a gente usa isso para a parte estatística, usa isso para a coleta de malware que vem junto no spam, mas esses e-mails eles não são respondidos. Ao contrário dos e-mails que são enviados para a conta CERT, que aí sim tem toda a parte de comunicação com quem envia. Daqui a gente tem o Renato, aqui, né, das pessoas que estão aqui, quem está atualmente na área de tratamento de incidentes, que pode tirar as dúvidas de vocês. Tá? Eu e o Marcelo, nós também já passamos por essa área de tratamento de incidentes, mas aí atualmente cada um de nós está numa área diferente. E tem o Klaus também, que foi um dos primeiros do grupo a trabalhar com isso. Indo agora para a parte de treinamento e conscientização. Quando eu entrei no CERT, eu trabalhei cerca de 4 anos aqui na área de tratamento de incidentes, um pouco nessa área, mas já faz uns 4, 5 anos que eu estou nessa área de treinamento e conscientização. Essa parte, né, a gente tem diversas frentes, tem toda a parte de curso, que é o que eu vou falar depois, tem palestras que a gente é convidado, dentro do possível a gente sempre tenta aceita os convites e é uma oportunidade para a gente levar um pouco do nosso trabalho. Tem a parte de documentação, que também eu vou falar um pouquinho, e toda a parte de reuniões que são feitas com diversos setores. Da área de treinamento e conscientização, aqui tem eu e a Lucimara. Falando um pouco da parte de treinamento, o CERT-BR ele é licenciado pela Carnegie Mellon para ministrar alguns treinamentos. Então, esses são os treinamentos que atualmente a gente tem a licença. Eles são dados na sede do NIC. E esses treinamentos eles são voltados principalmente para quem quer criar uma área, quem quer criar um grupo de segurança dentro da sua empresa. Esse overview ele é um dia, o Fundamentos e o Advanced uma semana. Tá? Aqui é tratado as coisas de forma mais básica. Aqui um pouco ele se aprofunda um pouco mais no assunto. E é interessante que aqui os alunos eles acompanham um incidente. Então eles pegam o incidente desde o começo, que tem a primeira notificação, e aí eles vão vendo o desdobramento. É montado um cenário e é bem interessante o pessoal ver, né, tudo que pode acontecer a partir de um ou de alguns e-mails que eles recebem. Qual que é o nosso objetivo em dar esse treinamento? Em fornecer esses treinamentos? É preparar os profissionais brasileiros para que eles tenham esse conhecimento e que eles saibam como lidar quando os problemas ocorrerem. E também ajudar na criação de outros grupos de segurança no Brasil. Eu e quem ministra o curso, tá aqui, eu e o Klaus e a Cristine, que não está aqui. Então, nós somos os instrutores licenciados para dar esses cursos junto à Carnegie Mellon. Como
Como eu disse, um dos objetivos de treinamento é a gente ajudar na criação de outros grupos de segurança. Então, a gente tem na nossa página, e nós trouxemos aqui um mapa. A gente tem grupos de segurança criados no Brasil, com quem a gente tem contato. E são grupos que a gente já se relaciona há um tempo, a gente conhece, e daí, assim, a gente lista eles na nossa página. Então, isso aqui é mais para vocês terem uma ideia dos grupos que existem no Brasil. São grupos de diversas áreas. Tem grupos do governo, da área acadêmica, da parte financeira. Então, mas para ter uma ideia dos grupos que existem, e se vocês quiserem, se vocês tiverem algum problema e quiserem notificar, vocês podem ir e tem a página desses grupos, ali tem informação de contato, tá? Esse slide está na nossa página, se alguém tiver interesse. Aqui tem a URL. Aqui é a cartilha, que é a parte em que eu trabalho diretamente. A cartilha foi lançada, acho que no final de 2013, a última versão, já não me lembro, foi lançada. Ela teve um trabalho até 2015, 2012. Ela foi lançada há um tempinho e, assim, ela levou... A gente teve um trabalho muito grande para lançar essa última versão, porque a anterior ela já estava bem ultrapassada e teve todo o boom de uso da internet. Então, assim, o perfil do usuário da internet mudou bastante. A versão anterior, ela mal falava de redes sociais, ela falava sobre Second Life, coisas que hoje em dia mal existem. Então, a gente teve um trabalho grande para reescrever. O formato foi totalmente mudado, foi reestruturado, e ela acabou ficando num livro mesmo. Para quem quiser, a gente tem a cartilha ali à disposição, mas todo o material que está na cartilha está também aqui nesse site. E como a cartilha acabou ficando algo muito grande, a gente recebe vários pedidos de envio de material, e como uma forma de facilitar a atualização, a gente tem lançado de tempos em tempos os fascículos, que é um assunto específico que a gente pega para tratar, fala só sobre aquilo. Então, assim, alguém vai dar uma palestra sobre redes sociais, a gente tem um material específico sobre isso. Algo sobre senhas, também tem algo específico. Aqui está faltando colocar o último fascículo, que é o fascículo de verificação em 2 etapas. E é interessante que esse de verificação é o primeiro fascículo que tem material extra. Ou seja, a gente lançou a cartilha. Toda essa parte de você ter a dupla verificação era algo que era usado mais no ambiente bancário. E que hoje uma grande quantidade de sites está usando. Então, assim, dá para ver que, mesmo a gente tendo atualizado, ela já está ficando desatualizada. Então, a ideia de lançar um fascículo era justamente para complementar uma parte que não tinha. E a ideia dos fascículos é que alguém que queira dar alguma palestra possa usar esse material. Então, para facilitar, cada vez que um fascículo é lançado, a gente lança junto um conjunto de slides. Esses slides podem ser baixados da página do CERT e podem ser alterados, e você pode usar isso para dar a sua própria palestra. Então, o tipo de licença dela permite que seja alterado. Aqui são alguns outros materiais, né, alguns outros sites relacionados ao trabalho do CERT-BR. Tem o portal Internet Segura, que aqui não tem nenhum material nosso, nenhum conteúdo nosso. A ideia daqui é ser um portal listando outros sites, outras iniciativas no Brasil relacionadas à segurança. Então, o que a gente faz aqui é listar e facilitar o acesso. Então, você quer informações para pais, então a gente facilita ali e diz quais desses materiais que essas informações estão disponíveis. E aqui a gente tem o site Anti-Spam, que ele é mais voltado para problemas relacionados ao spam. E tem a parte dos vídeos, que é bem legal também. Isso daí, para a parte de crianças, ele é bem lúdico, bem interessante, e explica o que é toda a parte de malware, toda a parte de antivírus de uma forma bem simples, tá? Bom, a terceira área seria a parte de análise de tendências. Eu vou passar agora para o Klaus. Nessa parte de análise de tendências, quem trabalha diretamente é o Klaus e o Marcelo, que está aqui com a gente também. Jonathan também. E o Jonathan, desculpa aí. Pessoal, boa tarde a todos. Só para falar um pouquinho dessa área de análise de tendências, a Miriam mencionou
resposta a incidentes, né? E treinamento e conscientização, né? Bom, qualquer CSIRT, né, qualquer time de resposta a incidente, essa parte aqui é fundamental, quer dizer, sem a parte de tratamento de incidentes, você não é um time de resposta a incidentes, mas outros serviços, como a Miriam mencionou, são extremamente importantes, né? Essa parte aqui de formação de usuário doméstico, de profissionais que vão lidar nessa área, né? E do nosso ponto de vista, essa área aqui de análise de tendências, qual que é a importância dela? Não depender apenas de notificação de terceiros, né, de incidentes sendo reportados por terceiros, para descobrir que um novo ataque, uma nova tendência está acontecendo, principalmente nas nossas redes aqui do Brasil, né? Então, começando com esse projeto aqui de honeypots distribuídos, né? Isso que eu estou falando é essa história de um termômetro, né? Quer dizer, o que é isso aí? Imagina que uma analogia seria um monte de estações meteorológicas, né? Medindo o que está acontecendo de, vamos dizer, ruído de fundo ou de ataques, de varreduras, novos ataques, né? E essa é que é a nossa ideia. Então, a gente ter isso para poder correlacionar com os incidentes que estão sendo reportados para nós. O primeiro projeto que a gente tem, esse aqui é um projeto mais antigo, são os honeypots distribuídos. Tá? Esses são um conjunto de honeypots de baixa interatividade. Quer dizer, o que é isso? São honeypots que emulam serviços, eles jamais são comprometidos pelo atacante. O atacante ou código malicioso, enfim, quem está gerando tráfego para cima deles, tem a impressão que está interagindo com o sistema, né? Então a gente tem parceiros, redes parceiras no Brasil inteiro, né? Aqui estão a localização aí das redes, hoje são da ordem aí de uns 50, 55 sensores, né? E o que ele nos permite ver, tá? Um exemplo, alguns anos atrás a gente começou a ver aumento de uma porta específica 50 a 60 UDP, né? Bom, essa porta é SIP, tudo bem. Mas e aí, qual que era o objetivo por trás dessa atividade nessa porta? Então, podia ter um monte de coisa, podia ser alguém procurando por um servidor SIP vulnerável, não se sabia, né? Esse projeto, por exemplo, nos permitiu colocar alguns emuladores específicos, né, que simulavam um servidor SIP para ver, bom, e aí, uma vez que o cara acha o servidor SIP, vai fazer o quê? Ele vai jogar um exploit para cima do servidor SIP. Aí a gente descobriu que não, o cara não queria exploit, ele achava que estava interagindo com o servidor de SIP, ele queria achar uns ramais, e no final das contas ele queria fazer chamadas internacionais de graça, né? De graça para ele, né? Quem está pagando é a organização que tem o servidor conectado na rede, né? Então, esse é um exemplo de, quer dizer, uma vez sabendo isso, a gente pode dar informações para administradores de rede aqui no Brasil, dizendo, olha, sim, tem um pessoal procurando por isso, os caras estão se baseando em senha fraca de ramal, quer dizer, passar boas práticas para tentar minimizar isso aí, né? Então, esse é um projeto que a gente tem, mais antigo, como eu falei, ele começou em 2003, né? Então agora 2013 fez 10 anos, né? Agora vai para o 11º ano aí. E mais recente a gente tem um outro projeto, SpamPots, tá? Como o nome sugere, são sensores para coletar spam, tá? Esse projeto começou numa fase, a primeira fase desse projeto era uma fase nacional. A gente tinha sensores no Brasil apenas. E qual era o objetivo? Era a gente entender melhor como era esse abuso de máquinas no Brasil por, em geral, spammers, por spammers de fora do Brasil, né? Então a gente descobriu que a maior parte desse tráfego era spam em chinês, que abusava de máquinas brasileiras e depois voltava para a China, voltava para Taiwan, para mandar o spam deles. A gente estava servindo de laranja no meio dessa história, né? O problema é que com isso o Brasil entrava em listas de bloqueio. Estou recebendo um spam aqui do Brasil. Não, na verdade, você está recebendo um spam chinês de um cara na China, só que abusando da nossa infra, né? Então esse projeto teve como um impacto, vamos dizer, direto nas redes aqui no Brasil, toda a história de gerência de porta 25, né, que é uma boa prática para tentar diferenciar o que é um cliente de e-mail do que é um servidor de e-mail, partiu desse projeto. Quer dizer, um belo dia alguém virou para nós e falou assim, mas vocês têm dados aí que validam essa hipótese de vocês que são
que são spammers de fora, e sim, a gente tinha milhões e milhões de e-mails para mostrar que isso estava acontecendo, né? Esse projeto atual agora partiu para uma fase internacional, tá? Então hoje a gente tem sensores mundo afora, em geral são CSIRTs, que são parceiros nossos, né? CERT na Holanda, acadêmico, por aí vai. A gente tem aqui na América Latina, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, Ásia, tá? E aí esses parceiros instalam esse sensor para nós e a gente coleta dados. E aí já tem uma equipe externa ao CERT-BR que nos ajuda a fazer data mining, entender um pouco o que é esse spam, tá? Estamos falando aí de 5, 6, 7 milhões de spams por mês coletados nesses sensores. Então a ideia é entender o que está sendo usado para enviar esse spam, de onde está vindo, tá? E com isso entender um pouquinho melhor aí que tipo de abuso as nossas redes aqui no Brasil ou spammers brasileiros talvez estejam mandando spam fora do Brasil. Mas sempre com esse enfoque de melhorar as redes, né, e entender do ponto de vista de um abuso de rede. Tá? Esse é o nosso, acho que, um foco maior aí. Tá? Então, esse é o projeto. As localidades estão aqui. Tá? Hoje a gente está então, em 12 países com esse projeto. Então, essa era uma... Depois vocês podem fazer perguntas, pessoal. Era mais para exemplificar essa área. Ela tem uma intersecção, obviamente, com outras áreas. Tá? Não é o nosso estanque dentro do CERT. E, como eu falei para vocês, tem a ideia aí de a gente aumentar um pouquinho, entender melhor o que está acontecendo, né? Um termômetro nas redes brasileiras. Tá? Então, acho que essa é a... Eu vou devolver para a Miriam aqui no outras atividades. Cláudio, aproveitando, antes que você desça, fala um pouquinho da gerência de porta 25, da parte do CT Spam, tem alguma coisa a mais? Diz quanto tempo levou? Gerência de porta 25, como eu comentei, pessoal, isso foi implementado no Brasil, tá? Depois de longas discussões, envolvia quem é provedor de e-mail, quem é provedor de acesso, né? Basicamente é o que? É um enforcement de que se você está numa rede residencial, não tem como você se portar como um servidor e-mail. Né? Basicamente é isso aí. Né? Se você é um cliente legítimo, tem protocolos e portas diferentes da porta 25 para que você submeta e-mail autenticado, cifrado, para N provedores de e-mail que você seja um cliente legítimo. Né? Mas a ideia era impedir que máquinas infectadas, clonando um malware qualquer, se conectasse diretamente na porta 25, tá? Se passando por um outro servidor de e-mail. Tá? Isso, depois de longas discussões, foi implementado no Brasil. Tá? Logo de cara, a gente saiu dos top 10 aí, países enviadores de spam com essa medida. Tá? Então, foi bom para a imagem do país. Esse foi sempre um motivador nosso, né, a gente está em primeiro lugar. Chegou a publicações lá fora dizer que o Brasil era o rei do spam, né, primeiro lugar no mundo, tal. Então a gente saiu dessa lista, não prejudicou nenhum usuário legítimo, tá? Isso era uma preocupação que a gente sempre teve, olha, a gente não quer sair bloqueando de maneira arbitrária as coisas, mas já que tem protocolos melhores para isso, vamos adotar, né? Então acho que isso é depois de o quê? Foi rapidinho, né, Miriam? Umas 7 anos, a gente conseguiu... porque qual que era o problema? Essa medida tinha que ser feita em conjunto. Quem provê acesso, se ele simplesmente vai lá e bloqueia a porta 25, A gente tem o nosso
fórum de CECITS. Ano passado teve o 3º. Esse ano já está programado para setembro ocorrer o 4º fórum. E a ideia é um evento dedicado a grupos de segurança, para que esses grupos possam se conhecer e trocar informações entre eles. Aqui tem outras reuniões periódicas que o CERT-BR faz e participa com a parte do setor financeiro, Anatel, provedores, Ministério Público. Então tem diversas reuniões que ocorrem periodicamente que a gente participa. A Campus, não poderia deixar de citar, essa acho que é a nossa 4ª Campus. A gente sempre participa da Campus Brasil e também da Campus Recife. A Lucimara, quem é diretamente ligada toda a parte de programação, de montagem de agenda, tanto da Campus Brasil como da Campus Recife. E aqui estão alguns outros eventos internacionais que a gente tenta trazer para o Brasil. Então, assim, a gente, em 2010 teve a PWG, em 2012 teve também uma parte do FIRST que a gente trouxe aqui para o Brasil, e sempre que possível a gente tenta trazer esses eventos para cá. Bom, a ideia era essa, isso aqui é coisa bem por cima do nosso trabalho. Para vocês verem, a gente tem diversas áreas, são áreas bem pesadas, assim, dão bastante trabalho, mas a gente tem uma equipe dedicada, um pessoal muito bom trabalhando com isso. Então aproveitem, tem pessoal aqui de todas as áreas, se quiserem fazer perguntas. Duas perguntas. A primeira, no que tange aos incidentes, qual foi o incidente mais inusitado que apareceu? Porque eu tenho certeza que, vez por outra, aparece acidentes totalmente fora de contexto. E a segunda, quanto ao trabalho de vocês, se vocês também fazem a parte forense, no caso, forense faz, mas desmontar botnets, rastrear hackers ou similares. Deixa eu a primeira parte do inusitado, não sei se foi a mais inusitada, mas você começou a falar, eu lembrei logo de cara que uma reportadora, a gente recebia todo dia notificações, né, logs de firewall, bem completinhos, e quem reportava para nós era uma feira administradora de sistemas. Era uma freirinha, cuidava lá da sua rede, né? E notificava direitinho os logs de firewall, notificava as redes corretas e nos copiava, né? Então, assim, não sei se é o mais inusitado, mas certamente nos chamou a atenção, né, por quem ela era, né? Em relação a essa primeira ainda, quer dizer, não é algo inusitado, mas foi algo estranho. E tratando de phishing, aí a gente ligava para as pessoas explicando o que está acontecendo. E eu peguei um senhor que ele falava assim, não, mas como eu vou acreditar que você é do CERT? Como você vai acreditar que o que você está falando é verdade? Aí eu passei a página e falei, olha, ali na página do CERT tem um telefone, na página do NIC, né, tem um telefone que está lá na página. O senhor olha aquele telefone, liga, pede para falar comigo. Aí desliguei. Aí chega a ligação dele via a página do NIC. Então agora o senhor acredita que realmente eu sou daqui, que o assunto que eu estou tratando é um assunto, né, importante? Tá bom, então agora eu te ouço. Aí comecei tudo de novo. Então, assim, tem algumas situações meio estranhas que a gente tem que passar. Lembrei mais uma. Esse caso eu estava tratando por telefone. A Miriam falou que normalmente a gente não faz isso. E, bom, por vários motivos acabou escalando e foi por telefone. E eu falando com o senhor e tal, e o incidente para ele muito grave, e eu falando para ele, não, mas qual que é o IP, né? O IP e os contatos do IP. Não, que o senhor tem que dar um ruíz no IP, ver os contatos, IP. Aí lá pelas tantas o cara vira para mim, não, mas esse IP que você tanto fala, para mim, tirando uma árvore muito bonita, isso aí não me diz nada, né? Que esse tal de IP, né? Então, assim, é aquela história que a gente tem que lembrar sempre, né? Ver se o outro lado está entendendo o que você está falando, né? A parte da forense. Não fazemos forense. Você comentou a parte de ir atrás de hackers, né? Não é o nosso papel, tá? Então isso é uma coisa que o pessoal confunde
CSIRTs não são polícia, né? Então não é esse o nosso, quer dizer, o nosso foco é entender tecnicamente como é que aconteceu o incidente, ajudar os envolvidos, quer dizer, os administradores ou usuários domésticos e eventualmente indicar para onde que ele tem que, a ajuda que ele tem que pedir do ponto de vista de polícia, né? Vai na delegacia, faz isso, mas isso não é mais o nosso papel, né? E a gente não faz forense lá nos primórdios, bem no começo, em alguns casos a gente chegou a ajudar mais on-site, né? Mas isso para nós não escala mais, né? Então são milhares e milhares de incidentes e cada um desses, se você for fazer um negócio, são semanas e semanas que você vai se deparar em cima de dados. Então é um negócio que a gente simplesmente não tem mais braço para fazer a parte de, vamos dizer, mais ajuda on-site, né? A gente pode, obviamente, indicar boas práticas e ferramentas ou vamos dar um norte, mas a gente não faz esse trabalho mais. Só um minutinho, tem uma pergunta aqui, repete para mim. Vai lá. Como isso afeta o usuário residencial? Como ele pode ajudar vocês? E como que é feita a identificação sobre alguém que está servindo de slave ou alguém que está realmente mal intencionado? Não peguei o começo. A primeira, desculpa, pode falar de novo a primeira? Como isso afeta... como o usuário da casa pode nos ajudar? O que eu percebi é que isso parte de grandes empresas. Não. A gente recebe notificações de qualquer usuário. Mas como que o usuário em casa vai saber, tipo assim, identificar que algo está acontecendo na rede dele ou com o computador dele e vai entrar em contato com vocês? É algum tipo de anomalia que ele tenha percebido. Por exemplo, está aparecendo aqui uma mensagem estranha. Ou então, olha, eu acessei a página do banco, mas depois eu fui ver que não é exatamente a página no meu banco e eu tive um problema no meu extrato. Então, você fala assim, é um caso de phishing, por exemplo. Então, quando a gente fala de notificação, não é somente logs e coisas desse tipo, mas é toda essa parte de, olha, recebi um e-mail com as fotos da Carolina Dickmann. Eles repassam esse e-mail, basta repassar. E o arquivo atachado, que aí a gente vai pegar, a gente faz algumas análises e a gente notifica aonde está hospedado esse arquivo. Então, isso assim, são todas iniciativas que podem partir de qualquer usuário, não precisa ser grandes corporações. Toda essa parte de notificação de malware vem principalmente de pequenos usuários. Por exemplo, a segunda? Essa parte de identificação, na verdade, ele é um dos grandes desafios para quem responde incidente. Porque você recebe uma notificação, você vê no log que o ataque partiu de um determinado IP. Você não pode, logo de cara, de falar que aquele é o IP do atacante. O que a gente vê é que dificilmente você chega no IP do atacante. Quando você recebe a notificação, esse ataque ele já pulou por diversas máquinas, por diversos passos. Então, para nós, é muito difícil, para quem trabalha nessa área, você identificar. E tem muitas pessoas que falam, olha, eu recebi um ataque, então eu vou contra-atacar. Então, isso a gente sempre fala, como que você vai contra-atacar? Você vai contra-atacar quem? Esse IP que te atacou, é quase certeza, ou seja, é muito provável que essa pessoa, né, essa máquina, o responsável, seja tão vítima quanto você. Então, realmente, é algo bem difícil. Quer complementar? Só um minutinho aqui. Só para complementar com a Miriam, não é fácil, mas em algumas situações você pode, imagina que você está analisando um incidente em que envolva no seu incidente que você está analisando, você tem acesso, por exemplo, a logs de canais de IRC. E nos canais de IRC você está observando a atividade daquele invasor e aquele invasor está indicando para você ali no canal que ele está usando um conjunto de máquinas comprometidas e essas máquinas comprometidas que ele está usando fica evidente para você de alguma forma. Então, você analista, cruzando essas informações, você chega ali, olha, essa máquina aqui, que eu estou observando aqui nos meus logs, ela está sendo usada pelo atacante, né, como uma das máquinas dele, né,
para comprometer ou para determinados tipos de ataque. Isso, em algumas situações para nós, isso fica evidente. Outras situações a gente não consegue observar. Tá? Mas isso é um trabalho que nem sempre, né, ou na maioria das vezes, ele é bastante complicado, ele é bastante difícil. Só mais uma dúvida. E casos como aquela empresa que está na bancada ali, que instala magicamente o antivírus ou alguma coisa deles no seu computador, isso tange, no caso, vocês? Porque isso afeta muita gente. Magicamente o software deles aparece no seu computador, você não sabe como, você não sabe remover, isso pode ser encarado como um ataque. Ou não. Ou não. Alguma ideia? Pode ser encarado como ataque? Ele mesmo. Eu iria para ter O Baidu. Ó, nós temos advogados na plateia, né? Como a Miriam lembrou aqui, bom, pode depender também de termo de uso, né? Ele te falou que fazia o que exatamente e você clicou no OK. Você não clicou no OK. Você lê sempre todos os... Algum lugar você entrou que abaixa na sua máquina. Ele não aparece do nada. Vamos, mais perguntas, né? Deixa eu só responder uma outra coisa que ele me perguntou ali e depois não repassou, que era a questão de botnet. Né? Você perguntou, a gente não faz takedown de botnet. O que a gente faz, a gente colabora com instituições que fazem isso. Então, por exemplo, a Microsoft faz. Quando ela faz um takedown lá nos Estados Unidos, ela identifica máquinas brasileiras que participaram daquela botnet. Então, ela repassa esses dados para o CERT e o CERT notifica os provedores de internet cujos endereços IPs foram identificados para que eles comuniquem os seus usuários. Olha, as suas máquinas estão participando de botnets. Então, a gente não faz takedown, a gente colabora com instituições avisando-os quem são as máquinas que estavam fazendo parte daquela botnet. Boa tarde. A minha pergunta é sobre qual é o nível de intercâmbio com os centros de tratamento de incidente, nível governo, os demais centros de tratamento de incidente, nível governo e nível iniciativa privada. Se esse intercâmbio, essa interação, ela existe, em que nível ela se encontra? Exatamente aonde a Miriam vai chegar no nosso mapinha de CSIRTs, tá? É bem importante essa pergunta. Essa parte de cooperação entre times é fundamental. Esses são todos os times que a gente colabora, tá? Nesse mapa tem times de governo, de banco, de tele, acadêmicas, todas as organizações que você possa imaginar. E essa cooperação se dá no dia a dia, tá? Se dá trocando incidente, detalhes de incidente, mantendo outro time na cópia, né? Você mencionou o governo, a gente tem uma excelente... o Marcelo só lembrou que tem outros times que a gente colabora que não querem estar listados aqui por questões internas, tá? A diretoria dele lá acha que ele não tem que estar listado na nossa página. Tudo bem. Isso não nos impede de cooperar diariamente, tá? Principalmente bancos. Você comentou de governo, a gente tem um excelente relacionamento com o CETIR-Gov, tá? Repassando incidentes para eles que envolvem a administração pública federal, né? Tem vários de governo de nível, do nível estadual, que a gente colabora também. Todo ano, a Miriam mencionou, a gente tem aquele nosso fórum de CSIRTs. Nesse fórum de CSIRTs vem times do Brasil inteiro, tá? Então eu diria que sim, tem uma cooperação grande. É óbvio que cada time escolhe o que ele pode colaborar com o outro, né? Obviamente, não
tem incidentes que eu não quero, por exemplo, um time de banco não vai querer necessariamente abrir detalhes para outros times, mas eu diria que sim, tem bastante cooperação nessa área. Só gostaria de complementar, Klaus. Quero só complementar também que existe uma interação muito grande, não apenas dentro do Brasil, mas internacional. O CERT-BR, ele é um fórum, ele é um CESIRT de nível nacional, e a gente faz parte também de um grupo internacional, que é o chamado FIRST, que é o Fórum Internacional de Times de Resposta a Incidentes. Então, existe uma colaboração muito grande, não só no Brasil, mas com CESIRTs do mundo inteiro, com Estados Unidos, com Holanda, com Alemanha, em que a gente troca muita informação, ajuda, repassa coisas, para que o mundo inteiro como um todo possa se beneficiar de informações. Boa tarde. Foi até interessante a pergunta dele ali. A minha é mais ou menos a mesma linha, um pouco mais específica. A Estratégia Nacional de Defesa do Brasil de 2008, ela dá uma importância interessante para o espaço cibernético e para a segurança das infraestruturas críticas. Só que ela define que quem é responsável por essa segurança no Brasil são as Forças Armadas. Eu queria saber se vocês, como especialistas em análise forense, em segurança, enfim, se vocês têm alguma integração com as Forças Armadas, se tem um diálogo ou se não, se eles são isolados ali. Temos um diálogo, com certeza, com o CDCiber, né? A gente cooperou bastante com eles durante agora a Copa. Antes disso, Copa das Confederações, certamente vamos estar também envolvidos nas Olimpíadas agora ano que vem, num esquema de cooperação. Tá? Esse é o que tem funcionado bem hoje, CDCiber, CETIRGOV, CERT-BR, cada um fazendo o que faz de melhor nas suas áreas, né? Não há eu não diria que há uma hierarquia entre esses times, tá? Que essa é uma dúvida frequente, não só quando se fala de governo, mas quem que manda em quem? Todos os times têm o seu público-alvo, né? E em geral não pode impor nada para ninguém. Tá? A cooperação acontece porque eu confio no outro time, sei que ele trabalha direito, e aí eu começo a cooperar, né? Não porque alguém falou que eu tenho que cooperar, né? Então, só complementando, é isso que tem acontecido hoje. Tá? A gente tem um excelente trabalho com o CDCiber e já trabalhamos, né, nesses grandes eventos aí que eu mencionei. Olá, boa tarde. Em relação ao CERT-BR, vocês falaram que vocês têm 600 profissionais. Não? Quanto? Já nos 600? Nós falamos que nós treinamos mais, já teve mais de 600 pessoas que participaram dos nossos treinamentos. Correto. Mas hoje, falando hoje, o Brasil, a Globo citou que foi o campeão em ataques hacks em 2014. E hoje nossos profissionais na área de segurança estão hoje capacitados ou estão procurando capacitação para trabalhar mais na área de segurança? Por exemplo, no CERT-BR, por exemplo. Eu não sei a formação de vocês. Eu queria perguntar primeiro a formação de vocês e a opinião de vocês relacionada a isso. A nossa formação, quer dizer, hoje nós somos em 11 pessoas. Falando de forma geral, a maioria da formação... não a formação, mas a experiência, a maioria do pessoal veio da área de administração de redes. Então, principalmente, até um tempo, quem trabalhava na área de resposta a incidentes eram pessoas que vinham dessa área de administração de redes e tinha todo o conhecimento de logs. E você não passava para as outras áreas do CERT-BR sem antes passar para a área de tratamento de incidentes. Porque é ali que você vê o dia a dia, é ali que você aprende. Eu acho um dos maiores desafios quando você está respondendo um incidente, Renato, o pessoal aqui pode complementar, é você saber como lidar com as informações. Então, assim, você recebe informações, você tem que tratar aquilo de forma sigilosa, você participa de coisas que você jamais vai poder citar a origem, você jamais vai poder citar os envolvidos, tá? Então, assim, essa área, eu acho uma área importante para formar um profissional do CERT-BR. Então, assim, basicamente, a experiência vem da experiência de administração de redes, e daí foram pessoas que foram
acabaram se especializando na área de segurança, porque gostaram, por interesse, e aí vieram para o CERT-BR. Em relação a esses 600 profissionais que nós treinamos, acho que o Klaus pode falar mais, nós temos pessoas muito boas nas empresas, a gente tem profissionais bons, mas infelizmente, às vezes, dependendo com quem você vai conversar, você vê que a pessoa está numa posição chave, numa grande empresa, e você vai tratar de alguma questão relacionada à segurança, e eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Eu acho que um exemplo disso foi toda a parte de DNS recursivo, que quando teve todo um contato de falar quem era o responsável pelo DNS de uma determinada empresa, quando estava ocorrendo o problema do Dan Kaminsky, né? E assim, era algo que estava acontecendo, que estava aí, que estava sendo explorado, que o dano era grande. E aí, quando você entrava em contato com esses profissionais para falar sobre o problema, eles não estavam a par de nada, não sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, eu vejo que tem muita gente boa, mas infelizmente ainda falta pessoas qualificadas em pontos chaves de algumas instituições. Klaus, quer complementar alguma experiência? Eu só queria complementar essa parte de formação fundamental, parte ética. Tá? Jamais eu trabalhar no CERT-BR um cara que falou que eu invadi meu primeiro provedor aos 13, já recebemos currículos assim. Tá? Tenho 18, desde os 13 já invado provedores, sou bom, né, e quero trabalhar. Isso aí já vai para uma pilha assim de... Sabe? Lista negra. Lista negra. A questão ética é fundamental. Outras questões se aprende, essa questão que a Miriam falou, né? A maioria do nosso pessoal tem essa parte de administração de redes, formação acadêmica em geral de cursos de exatas, mas a gente conhece várias pessoas, né? Uma pessoa formada em história, né, que trabalha com segurança, então isso não é... Mas a questão ética é um negócio que a gente valoriza muito, tá? Como a Miriam falou, tem muita gente boa trabalhando nessa área, só que sim, eu acho que daria para... Quer dizer, falta pessoal. Isso é algo que a gente vê em redes em geral e segurança mais ainda, né? Tem muita gente boa, mas poderia multiplicar por 100 essas pessoas e certamente elas teriam... trabalho, né? Então isso eu acho que é um desafio da área, né? E leva tempo para formar um cara desse. Primeiro o cara tem que gostar do que faz, tem que ter vocação, tem que ter alguns anos aí de experiência também, né? Para o cara começar. Como? Não, mas isso aí vai se formando, né? Não pode também criar um negócio que não, o cara tem que ser né? Isso aí você vai se formando gradativamente. Só tem essa questão ética que o cara não pode estar envolvido em hacking. Esse é um negócio que é um negócio complicado, né? Fazer testes na sua rede doméstica é uma coisa, né? Para aprender como é que as coisas funcionam. Fazer teste contra a rede de terceiros, né? E depois vir com um papinho do eu achei uma vulnerabilidade, me pague X, né? É extorsão, né? Então tem nome para isso aí. Então a gente, quer dizer, isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem claro, né? Sua camiseta. Mais uma pergunta aqui que você quer fazer? Boa tarde. Com relação à criação de C-Search institucional ou de pesquisa, onde que o CERT-BR entra com relação a dar apoio nesse processo de criação? Não peguei o começo. Tem os nossos cursos. Muita gente vai para os cursos justamente porque está querendo começar um time, ou ele está capengando, ou tem dúvidas, né? E tem reuniões presenciais também. A gente já ajudou muito o time do tipo, olha, eu tenho dúvidas, como é que eu faço? Dentro da medida do possível de tempo, né? A gente não consegue atender todo mundo sempre, mas a gente já fez várias reuniões bem pontuais. Tem uma equipe da organização X, aí um belo dia a gente senta com eles, conversa um pouco, a gente tem muito material na nossa página de formação de CSIRTs, né? Então, às vezes, o cara começa lendo um pouco do material que já existe, mas, em geral, tem sido via os cursos, né? Que a Miriam já comentou, os 600 profissionais aí que já passaram por esses cursos aí. Gente, última pergunta, né?
Bom, gente, última pergunta. Ano que vem, o Brasil sediará as Olimpíadas. Cenário perfeito para algo que já está em moda hoje, que é o cyberterrorismo. Já existe alguma preparação de vocês em conversa com o governo para evitar possíveis ataques e tudo mais relacionados a cyberterrorismo nessa época de Olimpíadas, assim como aconteceu com a Copa do Mundo? Sem entrar muito nessa de cyberterrorismo, sim, já existem reuniões, já estamos começando, já fizemos uma primeira reunião com o pessoal das Olimpíadas. Tá? Eles têm um time já formado dessa parte de segurança. E, bom, a gente já está envolvido, sim. Certamente outras reuniões virão e está tendo uma coordenação grande, não só CERT-BR, mas outros times. Isso já está acontecendo, sim. E já tem experiência da Copa, né? Tem experiência da Copa. Antes disso, Copa das Confederações, visita do Papa. Então, assim, teve vários eventos aí que a gente já... Nesses eventos, visita do Papa, Copa das Confederações, Copa do Mundo, houveram algumas tentativas registradas? Sim, sim. A maioria delas não eram relacionadas com o evento em si, né? Foi desfigurada a página lá do Piraporinha do Norte, .am.gov.br, né? Bom, é um defacement como outro qualquer, né? Mas aí, às vezes, tomava uma importância maior do que pode estar relacionado, quando, na verdade, quer dizer, gerou muito ruído também no dia a dia, tá? Então, isso aconteceu bastante, sim. Tá? Vamos encerrar? A gente precisa encerrar, porque agora a gente vai iniciar o desafio de análise forense. Vai ter o Renato vai fazer uma apresentação, né, sobre algumas técnicas e a